Horóscopo para o dia 8 de setembro de 2021. Áries ou Carneiro. Por algum motivo, você poderá sentir vontade de levar sua quarta-feira em marcha lenta, gastando menos energia que o habitual. Contudo, haverá possibilidade de que, com tal postura, passar a identificar, ou mesmo atrair, várias situações que te incomodem durante o dia, e assim acreditar que nada quer te deixar em paz. Porém, nem sempre pode ser por causa dos outros, mas reflexo da própria atitude. Em outras palavras, antes de tirar o time de campo ou apenas o pé do acelerador, verifique se é o momento oportuno para diminuir o ritmo. De vez em quando, temos a péssima mania de diminuir nosso ritmo quando as situações necessitam de mais empenho, ou parar para descansar quando há o que fazer que peça solução imediata. Nada chega até nós por acaso, e se vier a sentir tribulação, talvez nem seja que tudo está, de fato, desabando sobre sua cabeça, mas que basta um pouco de boa vontade para tornar tudo mais fácil e resolver, de modo que possa passar seu dia mais tranquilo. Touro. Ajudar, por mais que seja algo que possa ser gratificante, além de acrescentar em passar boa imagem a outras pessoas, exige certos cuidados. Você poderá sentir vontade de contribuir com alguém em alguma causa, mas será preciso tomar cuidado para não se deixar absorver por ela, ou melhor, pelo clima causado por ela. Todo problema requer solução, e isso é um fato. A ajuda tem como função resolver problemas. A questão é que, de vez em quando, saímos do caminho, passando a criticar o problema em vez de resolver. Não significa que se deve ignorar a raiz, mas encontrar soluções práticas para lidar com ela, de modo a remediar. É a questão de que, tudo o que colocamos foco, além de crescer, é fortalecido, e se espera que algo externo venha a ocorrer para ser solucionado, tudo fica mais difícil. Normalmente, a crítica está direcionada à exigência de mudança externa, de vez em quando até quando toca alguma ferida nossa, em que seja necessária nossa mudança de postura frente a algo, e se entregar a ela poderá fazer com que seja tão vítima quanto os outros. E por incrível que possa parecer, essa mudança exigida pode ser também parar com a ajuda. Por exemplo, há aqueles que vivem a pedir ajudas para suas necessidades, que são reais. Só para constar, nem estou pegando casos extremos que conhecemos, e sim de determinadas pessoas que possuem certa estrutura, sendo possível compreender conforme eu avanço. No caso, vamos pegar aqui alguém que sempre vive endividado. Julgamos ela como uma excelente pessoa, e por conta disso, decidimos contribuir para que consiga quitar o que deve. Como isso é uma constante, e já estamos a esgotar nossas economias com ela, podemos facilmente criticar os patrões por oferecerem salários impossíveis de se viver, já que ela não consegue o básico, e assim, entra praticamente na mesma situação financeira que ela. Porém, bastaria uma investigada para perceber que, de alguma forma, você está contribuindo com aquilo, mas é mais fácil criticar o empregador por não pagar mais. Isso porque, nesta busca por informações, poderia descobrir que ela até ganha mais que você, e que gasta o salário todo praticamente com vícios, ou tentando viver num padrão de vida incompatível com a renda. Ou seja, ela não se ajuda, o que seria a verdadeira raiz do problema. Se a solução apontada pela crítica fosse realizada, ou seja, aumentando o salário,
cedo ou tarde voltaria ao mesmo estado, e será mantido se você mantiver a postura. Por outro lado, parar de sentir pena por perceber a realidade, poderá fazer com que a pessoa venha a acordar para a vida e reestruturar a própria situação, ou seja, a interrupção poderá ser a melhor ajuda que poderia receber. Muitas vezes, somos nós que estamos atrapalhando o desenvolvimento das pessoas, comprando brigas que não são nossas, o que também acaba nos prejudicando. Sim, existem milhões de pessoas pelo mundo que necessitam de ajuda, mas é preciso conhecer os fatos antes de sentir pena, de modo que não venha a derrubar seu padrão vibracional depois, atraindo infortúnios para a própria vida. Afinal, a melhor ajuda é aquela que resolve. Se perceber que não faz diferença, dê uma investigada sobre a verdadeira causa, pois a apontada por tais vítimas ou as que vemos de maneira superficial podem ser apenas desculpas, escondendo a verdade. Isso evita aborrecimentos futuros e desperdício de recursos devido ao mau uso, principalmente por parte de quem vier a receber. Gêmeos. Seu dilema nesta quarta-feira poderá ser entre o querer e o agir. Se por um lado, você poderá sentir necessidade de que certos desejos sejam realizados, por outro, poderá sentir certa timidez em agir para conseguir, o que é frustrante. Porém, verifique se o que te deixa intimidado, de fato, faz algum sentido, ou se é você mesmo que está criando tal barreira. Quando queremos realmente algo, fazemos o que for possível para conseguir. Como diz o ditado, a necessidade faz o homem, ou seja, quando realmente temos vontade de algo, nada se torna obstáculo, pois fazemos de tudo para conseguir. Será necessário coragem de sua parte, e também prudência, agindo de modo sensato e dentro da legalidade. Câncer ou caranguejo. Sua quarta-feira vai exigir cautela. Isso porque será possível que venha a fazer pouco caso de detalhes que deveriam ser olhados com mais carinho, e justamente eles serem o responsável por fazer os resultados saírem diferentes do que esperar, de modo não tão positivo. Algo que não sai bem pode nos impactar o resto do dia, seja pela forma em si, ou mesmo vibracionalmente, abalando nossa mente e nosso sentir, de modo que sinta que seu dia estará um verdadeiro caos. No entanto, não haverá como colocar a culpa em outra pessoa, e isso ficará bem claro. Portanto, se sentir vontade de subestimar algo, faça o oposto, ou seja, haja com a maior seriedade possível nesse ponto. Será um dia em que valerá mais a pena pecar pelo excesso de cuidado que pelo excesso de confiança. Leão. Às vezes, na tentativa de sentir algo, encaramos alguns riscos desnecessários, com potencial de trazer alguns prejuízos, sejam eles sentimentais, mentais e mesmo físicos. As formas são diversas, onde alguns apelam para substâncias, outros para atividades perigosas, e por aí vai. Haverá certa tendência para que prefira ir por esse caminho nesta quarta-feira. Contudo, já é possível adiantar que dificilmente poderá te completar, pois o que busca, já está contigo, bastando apenas desejar acessar. É claro que estou falando em questão de sentimentos, mas é possível ir mais além. É possível que você tenha em posse o que te faz chegar ao estado desejado de maneira mais segura, e ainda mais duradoura, em vez de se entregar a situações complicadas com efeitos que duram poucos momentos. Se você souber se deter, é possível que sua intuição te informe, com o tempo,
sugestões de como atingir o estado que deseja com o que já possui em mãos. Se é alegria, talvez venha em sua mente aquele livro que você lia e que trazia o mesmo sentimento. Se é paz, venha a se lembrar de determinada música que te deixa relaxado. Enfim, há muitas coisas mais simples e seguras que nos possibilitam facilitar o acesso aos estados interiores que desejamos. Virgem. Por mais que as coisas possam parecer difíceis, é bem provável que nesta quarta-feira, nos momentos decisivos do que vier a tratar, receba alguns golpes de sorte, fazendo com que consiga o que deseja. No entanto, será importante que suas vitórias sejam seu foco, de modo que possa aproveitar o dia da melhor maneira. Caso contrário, poderá sentir que a grama do vizinho é a mais verde, ou seja, que tudo na vida dos outros é mais fácil que a sua, e por isso, começa a invejar a realidade alheia. Isso é um problema, primeiramente, por se ver na escassez, o que faz atrair isso para a sua vida, e a segunda é que, por ser um sentimento destrutivo, pode vir a querer que os outros sintam as dificuldades que passar, o que poderá desperdiçar tempo e energia que poderia ser utilizada de maneira mais útil e construtiva para a própria. Se lembre que, quanto mais difícil, é mais provável que demos valor ao que conquistamos, e saber utilizar isso ao seu favor fará com que se torne mais motivado, e assim facilitar as coisas em seu dia, não deixando-se abater por qualquer coisa. Libra ou Balança. Será uma quarta-feira em que sair da inércia poderá te render bons frutos. No entanto, vai precisar travar uma batalha consigo mesmo. Afinal, se por um lado, vai desejar novidades, algo que realmente te traga satisfação emocional, por outro, poderá desejar permanecer na zona de conforto, desfrutando do que já está enjoado. Poderá até não ter algo em mente, mas o fato de querer deixar a preguiça de lado e se mover em busca de satisfação fará com que perceba alguns sinais, ou mesmo receba ideias, indicando o caminho a ser percorrido. Quebrar a rotina, de vez em quando, nos traz agradáveis surpresas. Escorpião. Seja lá o que estiver a pensar em sua quarta-feira, será colocado no caminho, pois nosso pensamento e sentimento, fortalecido pela emoção, nos colocam em rota de atração daquilo. No entanto, o que seu dia vai te proporcionar é um excelente potencial de superação, onde, se puder deixar a dúvida de lado e ter a certeza de que tem capacidade de lidar, faça com que consiga se surpreender com os resultados que poderá alcançar. Às vezes, nem sabemos como, mas o fato de sentir que é possível faz com que as coisas vão se encaminhando para ter tal fim, inclusive, atraindo tudo o que for possível para isso. Sagitário. Você poderá, nesta quarta-feira, sentir que várias coisas que te interessam estejam à disposição, sendo o momento ideal para desfrutar. Contudo, é possível que tenha algumas crenças que, de alguma forma, venham a te impedir disso, e se desfazer delas seria o ideal. Às vezes, o que poderá te dar a visão distorcida da realidade é a forma. Porém, há coisas que apenas podem ser sentidas, expressando a realidade, e saber se tranquilizar te dará a melhor noção das situações. Por exemplo, certos frutos podem estar maduros, embora a forma indique o contrário. No entanto, é possível perceber pelo cheiro, e se esperar mais um pouco, aguardando que fique bom, ele venha a se estragar. Capricórnio. Seu lema nesta quarta-feira poderia ser: se a palavra é de prata,
o silêncio é de ouro. Isso sugere que seria interessante, caso tenha alguns planos, guardar segredo, preferindo agir em vez de comunicar, pois talvez algumas das pessoas com quem entrar em contato não sejam tão confiáveis o quanto imaginar, sem falar naqueles que fiquem tão interessados no potencial que venham a roubar sua ideia. Quando temos firme onde queremos chegar e mantemos em segredo, apenas agindo para que se torne realidade, parece que as coisas fluem com mais facilidade, atraindo tudo o que é necessário para chegar à completude. Até porque evita pensamentos contrários, que dependendo da intensidade, podem influenciar nossos resultados, como os seca-pimenteiras da vida. Aliás, talvez até é possível que algumas dessas pessoas sejam inimigas disfarçadas, aquelas que nos tratam da melhor forma, mas que por trás, tentam fazer tudo para nos prejudicar, e contar com detalhes o que desejar fazer poderá ser o caminho mais fácil para que elas tomem todas as atitudes necessárias para neutralizar seus esforços, fazendo com que tudo seja feito para nada. Aquário. De alguma forma, nesta quarta-feira você vai conseguir ler situações, mesmo rotineiras, com certa profundidade, identificando potenciais que poderão ser explorados, podendo, inclusive, ser para se livrar de algumas frias disfarçadas de oportunidades. Porém, apenas tome o cuidado para não querer aplicar soluções faraônicas. É bem provável que o simples resolver não apenas com facilidade, mas que direcionem para caminhos e resultados melhores. Caso contrário, é possível que após a ação complexa, venha a perceber que agir da maneira mais básica te renderia situações mais vantajosas. Às vezes, temos a ilusão de acreditar que o que é complexo que traz os melhores resultados. Em algumas situações, é verdade, mas nem sempre. Peixes. Você poderá se identificar com algo nesta quarta-feira que venha a despertar um forte sentimento, sentindo, de alguma forma, completude, e até te fazer pensar sobre a última vez em que passou por tal experiência. No entanto, por mais que tenha sido bom, esse pensamento poderá te limitar. E não digo isso de forma negativa, e sim que, no presente, se for de sua vontade, você poderá ter a experiência melhor do que qualquer outra. Sempre dá para melhorar, e isso será possível se não querer desfrutar do que houve outrora, mas desejar ir além, se tornando em a experiência, não apenas em mais uma experiência. Durante a vida, temos diversas oportunidades de tornar certos eventos em únicos, mas ficamos tão presos ao que sentimos no passado que passamos mais tempo desejando apenas mais um, sem extrair todo o potencial do que chega até nós. Aliás, isso não acontece apenas em eventos, mas até com pessoas. Não é raro ouvirmos falar que surgiu ou que alguém quer se tornar o novo fulano, e se inclui o nome da pessoa que teve destaque em determinada área, perdendo o senso de identidade. Podemos ser alguém original, único, melhor que os que passaram antes. Porém, infelizmente, desejamos apenas sermos a cópia de alguém de sucesso, nos impedindo de ir além. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.